Bom, governadora, teve aqui a reunião, né, dos governadores do Centro-Oeste, do consórcio Brasil Central, e um dos temas que foram tratados foi justamente a questão da reforma tributária e o impacto que pode ter nesses estados. Qual foi o entendimento dos governadores em relação a esse tema e quais são as ações daqui para frente também? Primeiro, é importante que o cidadão brasileiro compreenda que está tendo uma grande mudança no nosso sistema tributário. Hoje, a tributação, a cobrança de impostos, ela acontece uma parte na origem, onde é feita a produção de qualquer bem de consumo, qualquer produto, e uma outra parte, ela é feita aonde está o consumidor final, os clientes, os compradores no Brasil inteiro. Após 2033, isso vai acontecer apenas no destino. Você só vai pagar imposto consumidor final. Essa mudança vai prejudicar muito os estados produtores, como é o caso de Mato Grosso, Goiás e muitos outros estados que são grandes produtores e principalmente aqueles que consomem pouco. Essa é uma das grandes preocupações dessa reforma, tem sido objeto de atenção, porque não podemos mudar um sistema tributário e desequilibrar o pacto federativo. Por isso, a compensação, por isso, muito cuidado e cautela para tomar essas definições, para que isso não traga graves consequências para alguns estados brasileiros e, consequentemente, com a boa parte da população. Nosso consórcio, os governadores estão discutindo isso, queremos aprofundar isso no Senado Federal e sair de lá com algo muito mais maduro, com muito mais clareza do impacto na vida real do cidadão, da pequena empresa, da microempresa, das grandes empresas de todos os setores da nossa atividade econômica e da própria arrecadação do governo, porque através dessa arrecadação é que nós prestamos o serviço de segurança, de saúde, de educação para os cidadãos brasileiros. E os senhores acreditam que a votação na Câmara foi muito acelerada, né? Porque às vezes a impressão que a gente tem é que não teve muito tempo para discutir os detalhes e que isso acabou ficando para uma discussão no Senado Federal agora. A votação ela foi sim muito acelerada. Entretanto, eu tenho certeza, grande parte dos brasileiros já criticamos o Congresso Nacional porque são excessivamente lentos. Demora muitos anos, muitas décadas para votar, às vezes, leis importantes para o país. Então, quando eles resolvem acelerar, seria uma contradição fazer essa crítica. Acredito que no Senado Federal, agora, nós podemos ter um aprofundamento desse debate, uma maturidade que tem a grande parte dos senadores, é o momento de analisar, fazer conta, fazer um cruzamento do texto com a vida real e o impacto que isso vai ter na vida de cada cidadão, de cada setor econômico e principalmente na arrecadação pública. E só mudando para um outro tema que também foi tratado pelos governadores, a questão da decisão do Supremo em cima do marco temporal, né? O Centro-Oeste é uma região com agro muito forte, que depende muito disso para sua economia. Os senhores avaliam que existe impacto dessa medida para o agricultor e, consequentemente, para os estados? Estudos mais recentes demonstram que hoje o Brasil tem 14% do seu território de reservas indígenas. Se nós abrirmos esse marco temporal e começar a demarcar novas reservas, de acordo com as solicitações ou com as possibilidades existentes, nós vamos subir para 30% do território nacional com reserva indígena. Gente, um terço do território, né, vai se transformar em reserva indígena. Isso vai impactar milhões de hectares produtivos, terras que hoje produzem no agronegócio brasileiro. Pode impactar cidades que poderão ser dizimadas, porque deverão ser transformadas em reservas indígenas. E olha o impacto disso na vida do nosso país, de cidadãos brasileiros. O índio merece respeito, mas esses milhões de brasileiros que já estão trabalhando há muitos anos, muitas décadas nessas terras, alguns, né, talvez há mais de um século, não pode também ser jogado na lama e criar uma grande insegurança jurídica, criando uma grande confusão. Me parece que o papel, eu tenho convicção, que o papel de legislar nesse país é do Congresso Nacional e não do Supremo Tribunal Federal. Então, está de parabéns a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, que está legislando e colocando um ponto final nessa história e o nosso Supremo terá que respeitar que o papel dele é julgar as leis e não fazer leis. E também para a gente terminar, um outro tema, né, que foi tratado foi a questão da segurança pública, que os governadores acordaram aí algumas medidas para fazer um sistema mais integrado, né, no combate ao crime, no combate às organizações entre os estados. O senhor pode explicar um pouquinho o que foi discutido e qual era a necessidade dos estados que essa medida tenta resolver? Hoje nós temos no Brasil, e não é segredo para ninguém, grandes facções criminosas que não respeitam limite, né, de estado, que não respeitam limite de município. Essas facções estão crescendo de maneira assustadora no país,
colocando em risco a própria sociedade brasileira. Se nós, estados, municípios e principalmente a União, não tivermos mais inteligência e rapidez para saber enfrentar essa nova realidade, que não é tão nova assim, nós iremos perder essa guerra e o Brasil vai ser dominado pelas facções criminosas, como alguns estados, muitas cidades já foram dominadas. Portanto, nós, governadores, queremos cooperar na área de inteligência, queremos cooperar na área de tecnologia, queremos cooperar nas nossas fronteiras, queremos cooperar, inclusive, um auxiliando o outro, como já fizemos na operação chamada Canguçu, onde o estado de Mato Grosso recebeu um ataque frontal e criminoso de assaltantes de banco e juntou Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Ficamos quase 40 dias numa região inóspita, que é ali a região pantanosa do Tocantins, né, bastante difícil acesso. Fizemos uma verdadeira caçada. Infelizmente, ao final, prendemos 2 e, infelizmente, 19 vidas foram perdidas ali por opção que eles fizeram de enfrentar essa grande força de segurança que nós montamos na região. Então, esse é um exemplo de cooperação para combater o crime e outras poderão vir na sequência. Era isso.